Vocês sabiam que a Netflix está fazendo uma super série com Jeffrey Dahmer? Você sabe quem ele é e o que ele fez? Bora saber tudo isso juntos? Sandra Smith resolveu chamar a polícia quando se deparou com o jovem Conerak, de apenas 14 anos, andando confuso e ferido pelos arredores de sua vizinhança, em Milwaukee, Wisconsin, nos Estados Unidos, né? Quando as autoridades finalmente chegaram, um rapaz que se apresentou como namorado do menino disse que os dois haviam brigado e Conerak saíram de casa embriagado. Os policiais até que acreditaram na história, mas só após muita insistência da mulher, né, que havia se deparado com eles, a Smith, eles aceitaram acompanhar o suposto casal até o apartamento de um deles. Tirando o cheiro esquisito, nada de suspeito foi encontrado e os oficiais deixaram o apartamento felizes por terem ajudado os namorados. Pois é, pessoal, é uma história muito braba que a gente vai continuar assim que você der o seu like. Eu te peço esse favor. E se não for inscrito ainda no canal, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de todas as nossas news, tá bom? Continuemos com a história. Fato é que se os policiais tivessem feito uma rápida pesquisa, o rapaz mais velho, um loiro de olhos azuis, era Jeffrey Dahmer, acusado anteriormente por molestar menores de idade. Também saberiam que Conerak era o irmão mais novo de um dos jovens abusados por Dahmer anteriormente. E mais ainda, teriam salvo o menino de 14 anos do seu fim trágico, o que não aconteceu. Vamos falar da infância de Jeffrey Dahmer. Vocês sabem que sempre que possível eu gosto muito de começar pela infância, porque a infância ela sempre traz indícios, não do que tornou uma pessoa um serial killer ou um psicopata, mas do que foi um gatilho para aquilo. Jeffrey Dahmer, ele era um menino típico sob a ótica dos pais dele. Mais velho de 2 irmãos, ele nasceu em 21 de maio de 1960 em Milwaukee e agia naturalmente até ser submetido a uma cirurgia de hérnia aos 4 anos. Foi aí que ele se tornou recluso e solitário, mas mesmo assim não despertava maiores preocupações. Os pais, Joyce e Lionel Dahmer, viam com naturalidade o hábito do filho de coletar cadáveres de animais na beira da rodovia e de secar seus corpos. Para o pai, que era professor de química, separar órgãos de bichinho e ver como funciona era natural para crianças interessadas por ciência. Com o passar dos anos, Dahmer começou a consumir bebidas alcoólicas, muita. E é claro, com isso ele tornou-se uma alcoólatra já aos 14 anos. Em entrevistas dadas anos depois, o rapaz assumiu que já tinha vontade de matar e praticar necrofilia nessa época. E apontou a separação dos pais como algo extremamente traumático durante a sua juventude. Depois do ensino médio, começou a frequentar a Universidade do Estado de Ohio, mas desistiu dos estudos e voltou para a casa do pai uns anos depois do ingresso. Lionel Dahmer, contudo, tomou um susto ao encontrar o filho na residência quando retornou de uma viagem com a nova esposa. O pai deu um ultimato em Jeffrey: ou arranjava um emprego ou se inscrevia para o exército. Dahmer optou pela segunda opção, mas não sem antes cometer seu primeiro assassinato aos 18 anos. E aí foi aí quando aconteceram alguns primeiros erros de Dahmer. 6 semanas antes de se alistar, Dahmer convenceu Steve Hicks, de 19 anos, a fazer um esquenta antes de um show de rock. Mas o clima amigável do encontro acabou quando o colega disse que queria ir embora. Ficou nada bom não. Jeffrey bateu na cabeça do rapaz até ele ficar inconsciente, estrangulou e matou. Gente, eu devo dizer aqui que eu vou dar algumas características muito gráficas. Então, se esse conteúdo é pesado para você, se você começar a sentir mal, pula para um outro vídeo, tá bom? E caso não seja, lógico, acompanhe essa história que é realmente, infelizmente, horrorosa. Então, ele tirou as roupas do corpo de Hicks, se masturbou e ejaculou em cima do cadáver. No dia seguinte, o assassino dissecou o corpo e enterrou os restos mortais em uma cova rasa em seu quintal.
Semanas depois, quando parte do cadáver já havia se decomposto, desenterrou os restos mortais e dissolveu o resto da carne em ácido, descartando a solução ali que ficou, né, num vaso sanitário. Já os ossos foram esmagados com uma marreta e espalhados na floresta atrás da casa da família. Ninguém descobriu a autoria do crime até Dahmer confessá-lo em 1991. Portanto, o rapaz foi mandado para o exército, onde viveu uma vida relativamente normal. Durante um tempo foi tudo normal. Após ele se estabelecer nas Forças Armadas, passou a se drogar e abusar sexualmente de alguns dos seus colegas do pelotão. À época, algumas vítimas denunciaram os assédios, mas nada foi feito até março de 1981, quando ele foi liberado com honras do exército. Afinal, ninguém achava que os supostos abusos se repetiriam fora do exército. No período entre o seu retorno do exército e o momento em que voltou a matar, em 1987, Dahmer passou por diversos empregos, gente, muitos mesmo, e também por diversas residências, finalmente se fixando na casa de sua avó. Foi lá que ele retomou os assassinatos, sendo que sua primeira vítima foi o jovem Stephen Twomey. A dupla se encontrou em um bar e começou a beber, indo parar em um quarto de hotel onde acabaram dormindo. Na manhã seguinte, Dahmer encontrou o parceiro morto sem nenhuma lembrança das atividades da noite anterior. Em relatos posteriores, o assassino afirmou que não queria matar o Twomey, mas apenas drogá-lo e assediá-lo. Ele disse que não podia acreditar no que havia ocorrido. Como estava em um quarto de hotel, comprou uma mala grande para transportar o corpo de Twomey até o porão de sua avó, aonde ele desmembrou, se masturbou no cadáver antes de descartar os restos mortais, menos a cabeça, que ele manteve em casa por pelo menos 2 semanas. Nossa! Tempos depois, a avó de Dahmer se cansou completamente das noites de embriaguez e promiscuidade do neto e resolveu expulsá-lo de casa. Ela também chegou a se queixar de um cheiro estranho vindo dos cômodos da casa habitados por ele, né? Mas não podia imaginar que os corpos de 2 jovens se decompunham ali em sua propriedade. Então, Dahmer arranjou um apartamento e passou a seduzir e matar os rapazes que tinham o azar de cruzar seu caminho. Até 1991, quando foi pego, o serial killer fez 17 vítimas, que não foram apenas assassinadas a sangue frio, mas também foram estupradas e violentadas, além de esquartejadas e devoradas. Jeffrey Dahmer se tornou um dos assassinos em série mais famosos da história, não apenas pelo extenso número de assassinatos, mas também pelos requintes de crueldade e loucura que apresentava às vítimas. De acordo com biógrafos e criminologistas que estudaram Jeffrey Dahmer, ele saía para beber em algum bar local, onde demonstrava interesse, seduzia e convencia a vítima em questão a ir para o seu apartamento. Lá, drogava e estuprava os rapazes antes de estrangulá-los. Em alguns casos, sodomizava os corpos ou se masturbava, ejaculando sobre os restos mortais. Depois, Dahmer costumava desmembrar os cadáveres ritualisticamente, tirando fotos de cada etapa do processo e guardando os registros em uma espécie de altar. Após alguns assassinatos, ele passou a guardar parte da carne e dos órgãos internos de sua vítima, ou das suas vítimas, né, em uma geladeira. Isso aqui, ó. O que levou os investigadores a concluírem que o rapaz praticava canibalismo. Ele depois disse que praticava mesmo. Ele queria sentir que a pessoa continuava com ele. Para se desfazer do corpo, Jeffrey Dahmer, né, colocava os corpos em barris de ácido, mantendo-os ali na casa por semanas, até a decomposição total. Quando então ele despejava os restos no ralo ou no vaso sanitário. O canibal de Milwaukee, contudo, que é como ele ficou conhecido, né, tinha um ritual particular para a cabeça de sua vítima. O homem a mantinha no congelador por um período,
usando-a para se masturbar ou praticar seu beijo na boca. Depois fervia o membro em água e descolava a pele do cadáver, mantendo o crânio exposto sob sua mesa de cabeceira ou outros móveis. Quando foi preso, Dahmer confessou ter variado seus métodos com o passar do tempo, principalmente porque não queria que os rapazes morressem. Um desses casos foi o de Conerock. Dahmer fez um furo no crânio do garoto enquanto ele dormia e jogou água fervente no orifício. De acordo com ele, estava tentando mantê-lo vivo, mas garantir que a vítima jamais o abandonaria. Ele sempre dizia isso: eu quero que ele fique aqui comigo, eu não quero que ele vá embora. E aí ele começou a fazer testes. Esse teste não deu certo, claro, né? Outro fato importante sobre ele é que as suas vítimas eram, na maioria, homens negros ou latinos. Apesar de nunca ter dito escolher rapazes pela cor da pele, o padrão chamou atenção e foi fruto de estudos por diversos criminologistas. Para alguns, o fato é apenas uma coincidência, dada a região dos Estados Unidos em que Dahmer vivia, e para outros, o perfil escolhido demonstra o racismo direto ou velado por parte dele. Por mais que o número de desaparecidos estivesse crescendo, ninguém suspeitava que havia um serial killer à solta. E por isso, em 22 de julho de 1991, Tracy Edwards quase se tornou a 13ª vítima de Dahmer. A dupla se conheceu em um bar e o assassino convenceu o colega a ir para seu apartamento com a promessa de convidar algumas garotas para beber. Chegando no lugar, Edwards percebeu que havia cometido um erro terrível e tentou fugir, mas acabou sendo algemado por Dahmer. Como ele relatou à polícia, Edwards passou horas na residência, onde pôde ver os diversos corpos que ainda se decompunham na casa. O rapaz tentou convencer Dahmer de que não o abandonaria se fosse liberado, que estava ali porque gostava dele. A negociação durou horas, até que um golpe de sagacidade e muita sorte fez com que Dahmer baixasse a guarda e Edwards conseguisse fugir. Ao ver 2 policiais, o homem sinalizou e contou tudo o que havia visto para as autoridades, que dessa vez resolveram investigar a fundo o apartamento de Dahmer. Os oficiais descobriram 74 polaroides, 4 cabeças congeladas, um torso e diversas outras provas necessárias para incriminar o assassino, que disse: "Pelo que eu fiz, eu deveria ser morto." Acabava naquele dia a carreira do canibal de Milwaukee. Após a captura, então, Jeffrey Dahmer confessou os crimes, detalhando os eventos e explicando gráfica e precisamente o que havia feito com cada vítima. Eu vi uma entrevista e meu estômago embrulhou, gente. Para surpresa da justiça, entretanto, ele declarou-se inocente por insanidade. Ele disse que tinha sido possuído pelo diabo, já que ele não se lembrava dos momentos em que ele cometia os crimes. A vítima que escapou de Jeffrey e depois contra ele disse que enquanto o ameaçava com uma faca, Jeffrey queria que ele se sentasse ao seu lado na cama e assistisse ao filme O Exorcista 3, e que ele ficava voltando várias vezes a cada morte que acontecia no vídeo. Ele disse mais tarde numa entrevista que esse era seu filme favorito e que se sentia o próprio diabo, super poderoso e com a vida da pessoa nas mãos dele. Eu vi essa entrevista do rapaz, vi também essa entrevista dele. Gente, pavoroso. Ele foi analisado por diversos profissionais, tanto pela defesa quanto pela acusação, o que acabou atrasando muito o julgamento. Jeffrey, diagnosticado com transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade esquizotípica e transtorno psicótico. Ainda assim, no tribunal, ele foi considerado são e ao fim do processo, contudo, a justiça não aceitou a alegação de insanidade de Dahmer. Ele foi condenado a 15 prisões perpétuas. Então, você vê, profissionais viram que ele tinha algumas psicoses ali, mas ele foi considerado são. Ele sabia que estava fazendo errado, ele sabia que estava matando, ele sabia que aquilo não era correto, claro, óbvio, mas ele não parava de fazer. Enfim, depois de condenado a 15 prisões perpétuas, na tentativa de entender essas desordens da mente, eu
fiz uma pós em psicopatologias clínicas. Se vocês desejarem, a gente pode fazer um vídeo falando sobre esses transtornos e por que não tem nada a ver com insanidade. Sua vida na prisão foi pouco movimentada. De acordo com relatos, o serial killer se voltou para a religião e tentou viver uma vida pacata. Em 2015, Christopher Scaver, que esteve preso com Dahmer, relatou que o assassino organizava sua comida no prato para que parecessem órgãos humanos, colocava ketchup ali para seu sangue. E segundo ele, foi por isso e pelos crimes cometidos pelo canibal que em novembro de 1994, Scaver espancou Dahmer até a morte. Scaver achava que ele próprio era Jesus Cristo reencarnado. Então, gente, essa é basicamente a história dele. É uma história absurdamente triste, absurdamente prolífica, porque ele matou bastante e, por fim, foi morto dessa maneira. Eu queria saber de vocês, o que é que vocês acham disso tudo? Deixa aqui embaixo suas impressões, né, sobre o Jeffrey Dahmer, porque as pessoas que falavam com ele não conseguiam ver que ele era dessa forma. Inclusive, quando ele estava na escola, ele imitava muito a mãe dele, tinha umas crises epiléticas. E para ficar enturmado com a galera, ele ficava imitando essas crises que a mãe dele tinha, e o pessoal ria muito. E ele não se sentia ridicularizado. Ele gostava, porque assim ele trazia pessoas para perto dele. Estranho, né? O que você acha dessa ligação entre infância e vida adulta? Não querer ficar sozinho, comer os corpos, destroçar, deixar algumas partes com ele. Só troféus? Ele disse mesmo em entrevistas, que eu vou deixar aqui embaixo para quem quiser ver. Nessas entrevistas ele disse que comia alguns pedaços para que as pessoas pudessem ficar com ele. E quando ele é perguntado se ele voltaria a matar, se ele deveria ficar preso, ele diz que não deveria ser solto, porque muito provavelmente, se ele fosse libertado, ele voltaria a matar sim. Então ele tinha bastante consciência. Ele também disse que tentava parar de fazer o que fazia, mas vinha um impulso imenso, e quando ele dava por si, ele já havia feito. Deixa seu comentário então, e eu volto a qualquer hora com mais notícias e histórias inacreditáveis para você. Então, se não é inscrito, já sabe, né, gente? Se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro das nossas news. Se puder, claro, compartilhe esse vídeo também e deixa aquele like, que a gente gosta. Um super beijo então e até a próxima!